Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, mais uma tudo vez, bem? tudo jóia? Pessoal, então, mais uma gravação aqui do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Então, vai lá, se inscreve no canal, no YouTube, compartilha com quem você gosta, curte, deixa seu comentário e ajude-nos a levar esse nosso propósito, que é trazer a você informação de qualidade, informação em saúde, informação trazida por pessoas que têm autoridade para falar. A gente sabe que na internet a gente tem um rio de notícias falsas, notícias não comprovadas, e o nosso propósito aqui é justamente trazer a informação segura para você. Siga também a gente no Instagram, o Líder Medcast, o Moisés, o Dr. Sidney. E hoje a gente tem a honra de receber aqui meu amigo de muitos anos, fazendo lembranças aqui dos nossos tempos, agora há pouco tempo atrás, alguns tempos atrás, né, que a gente continua jovem, Dr. Guilherme Spina, médico cardiologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, hoje atendendo no INCOR, atendendo em seu consultório, e também professor colaborador da Faculdade de Medicina. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite, vamos bater esse papo aqui. É isso aí, obrigado pelo convite, obrigado, Sidney. Bom, muito legal estar aqui, e a gente pode falar um pouco mais de infarto e prevenção cardiovascular em geral. Vamos lá, Moisés, vamos Legal. apertar aí para dividir informação, dividir conhecimento. Seja bem-vindo novamente, doutor. Valeu, Moisés. Infarto, quais são os tipos, ou como que eu identifico que estou tendo um infarto, como uma pessoa do meu lado identifica que meu parente, o meu amigo está tendo um infarto? Esse é um problema, você sabe. Idealmente, a gente deve evitar que o sujeito chegue a ter um infarto. Hoje é a nossa abordagem. Mas, respondendo a tua questão, o que eu faço? O que eu sinto que eu posso ter um infarto? Resposta: quem pode ter um infarto? Qualquer pessoa. Mesmo gente relativamente jovem, a partir dos 30, 35 anos pode ter. Em geral, a pessoa tem um mal-estar. Não pensa dor. Pensa um mal-estar, um desconforto em qualquer região. A gente fala embaixo, desde o queixo até o umbigo. Um mal-estar, um desconforto, uma sensação de aperto, de opressão. Principalmente se vem com algum sintoma, tipo sudorese fria, o sujeito sua frio, fica com uma sensação de, entre aspas, pressão baixa, parece que está acontecendo alguma coisa, coisas interessantes. Quando a pessoa tem infarto, ele não tem um sintoma muito intenso, não é uma dor intensa, não é um mal-estar intenso. Por isso, da pessoa começar a ter sintoma para procurar o hospital, muitas vezes demoram horas, em média 4 horas. Do começo dos sintomas, eu acho que não é nada, vou deitar, vou dormir, vou tomar alguma coisinha, eu acho que vai passar. Então, ele começa a ter sintomas e com esses sintomas ele tem que procurar atendimento médico, de preferência quanto antes. Dá para saber o que pode desencadear o infarto. São 4 coisas. Mudança postural, ou seja, estava deitado, agora está em pé. Fumo, tabagismo, o cara fumou. Então, mudança postural... Naquele momento. Naquele momento. Naquele exato momento. Naquele exato né? momento. Mudança postural, fumo, exercício físico e exposição ao frio. Certo? De novo, mudança postural, fumo, exercício físico, exposição ao frio, especialmente tudo isso após um exercício, por exemplo, altas refeições, após o sujeito ter uma refeição muito grande. Então, curiosidade. Uma coisa que a tua avó, tua mãe falou é: menino, não vai lá pular na água depois de comer. Sabe aquela história? Sim. Faz besteira, não tem nada a ver. O negócio é, as pessoas viam, homens principalmente, que comiam, pulavam na água e morriam. Já os mais idosos. Porque, não precisa mais idosos. A partir dos 40 anos, tudo que pular na água depois de comer é quase todo estímulo. Mudança postural, exercício, Frio. Exposição ao frio. E o cara, a refeição e antes. o cara, de repente, comeu antes, pitou um cigarrinho, pulava na água, morria. E vinha lá a necrópsia como congestão pulmonar. E aí o sujeito vê a história da, entre aspas, congestão, que é uma lenda urbana, mas relacionada ao infarto do miocárdio. E nada entendeu? a ver com a comida. Não. Com... Então, assim, é um evento dramático. A pessoa tem que procurar o hospital e tem que receber cuidados o quanto antes. Hoje, a nossa visão é não deixar a pessoa chegar até lá. Os sintomas se assemelham a uma crise de ansiedade. Parece ansiedade, parece gastrite, parece pedra na vesícula, parece esofagite. É muito inespecífico.
O nosso corpo tem uma coisa interessante. Em termos de dor, aqui na parte externa, na pele, a gente consegue perceber com precisão de centímetros aonde acontece. Agora, na parte interna, é extremamente mal inervado. Então, um problema cardíaco é muito semelhante a um problema de esôfago, um problema de estômago, um problema... Para a gente parece igual. O que é mais traiçoeiro ainda, muitas pessoas têm infarto, não procuram atendimento médico, e o pior, até 1/3 das pessoas que têm infarto morrem antes de chegar ao hospital. E se tivessem chegado em momentos, 1 hora antes, teriam Vivas. conseguido desobstruir aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E tem uma coisa interessante que você ter morte súbita não é um fator de risco a longo prazo. Como assim? O sujeito morreu, teve uma arritmia que foi ressuscitada, a gente chama morte súbita ressuscitada. E a pessoa que não teve isso, a pessoa ter morte súbita ressuscitada não é um fator prognóstico. Por quê? A pessoa tem uma arritmia na fase aguda do infarto, no começo do infarto, não depende do tamanho dele. Não é que o cara está infartando o coração inteiro, por isso que ele morreu. É que ele teve um infarto pequenininho, mas por azar teve uma arritmia e acabou morrendo por causa disso. E ele pode ser salvo. Quando o sujeito tem essa arritmia fora do hospital, você vai depender do quê? Alguém que saiba fazer reanimação cardiopulmonar e de uma coisa que eu acho que tinha que ser muito mais difundida, que é você ter o desfibrilador automático, aquela maquininha que dá choque, né? Que deveria já faz as leituras, vai lá, já, tudo automático. tira o sujeito da arritmia e deveria estar Porque disponível. para você que está assistindo, então, para você entender. Então, o que mata no infarto, a grosso modo, é essa arritmia. Nas primeiras horas Nas a primeiras arritmia. horas. Exatamente. Claro que depois um infarto extenso, aí vão entrar outros comemorativos aí que podem levar à morte também. Mas naquelas primeiras horas, aí vai ser a arritmia que daria para converter com o desfibrilador. Exatamente. Que tem estádio, tem shopping, mas Deveria ter mais lugares. outros lugares. Entendi. E muito bem. Agora, nessas horas que você falou desse mal-estar, nós estamos aqui também aprendendo com o mestre. Você tem mal-estar, essa coisa que se mistura dos órgãos próximos, essa baixa inervação, não é só a pele, né? Claro. Interna. E a dor, então? Do braço Como- esquerdo. Não. Todas as dores, como qualquer- funcionam? então, Onde que elas entram? Tem nesse algum fetiche. O pessoal fala dor que vai para o braço esquerdo. Não. queixo? Pode ser qualquer dor. Eu falo desde a boca até o umbigo. Exemplos de dor que eu já vi. A dor mais típica é uma opressão, é uma coisa que aperta. Já no começo ou depois de Já no algum começo, tempo? já no começo. É uma coisa que aperta. Então, descrições dos pacientes. Como diz o nosso querido mestre William Osler, a gente aprende com os pacientes. Sem Então, dúvida. descrições que eu já vi dos pacientes. Ah, doutor, parece uma panela que está aqui em cima, que está apertando. Um outro falou, ah, doutor, parece a pata de um elefante que está em cima do meu peito. Por que elefante? Porque a patinha dele é redonda e a dor é redonda. Tá bom, dor redonda. Tudo bem. E às vezes a dor é atípica. Teve um exemplo que me marcou muito na residência. Chegou uma senhorinha, Dia das Mães. Ai, doutor, sabe o que é? Eu tô com um pouquinho de indigestão aqui, Dia das Mães, né? Meu filho me levou não sei pra quê. Mas como assim? Ah, doutor, sabe o que é? Eu troquei a prótese. Prótese? A dentadura tava ruim, eu pus uma nova. Então eu acho que eu não tô mastigando direito. Então eu tenho um pouquinho de dor aqui no maxilar que vai um pouquinho pro estômago. Mas eu acho que é que eu não tô mastigando direito, meu filho é exagerado. Ah, bom, a senhora está aqui, então vamos lá fazer um eletro, ver se não tem nada. Aí a senhorinha foi lá, ao subir a escadinha para deitar na maca para fazer o eletro, ela falou, ai, tá dando de novo. Ou seja, aquele pequeno esforço fez uma angina. E a angina nessa doente era em mandíbula. Frequentemente tem. A angina é dor, tá, gente? A angina é que a gente... Exatamente, dor. É porque a descrição original é como se fosse uma dor de garganta que estivesse apertando, né? Uma angina que tipo dor de garganta. Mas é uma dor... E a pessoa teve dor ao esforço. Já vi, por exemplo, uma senhora que tinha dor nos cotovelos ao varrer a casa. Então, não, isso deve ser osteomuscular. Não, era literalmente uma dor de isquemia miocárdica, não necessariamente infarto, mas, ou seja, ela é muito variável. Cada pessoa pode ter uma diferente. Por isso eu falo, dor nova, que começou entre o queixo e o umbigo, tá qualquer coisa pegando no peito, tá esquisito, principalmente tem sintomas, a gente fala autonômicos. A pessoa ficou pálida, tá suando,
tá indisposta, tá meio esquisita, vai lá ver, não custa nada, vai, veja o que é, vá ao pronto-socorro o quanto antes. E o mais né? importante, né, que essa hora ainda dá tempo com tranquilidade de resolver, e depois nós vamos falando mais aqui sobre stent ou revasco, sei lá, Sim. mas ela vai, além de se salvar, levar uma vida quase... Exatamente. Aí você me corrige, mas quase que normal. Normal. 100% normal. Se Mesmo, você- mesmo para as pessoas com 30 anos de idade, que Mesmo. já ouvi falar que é fulminante. Não, isso é lenda urbana. Sério? É lenda urbana. Não existe esse negócio. Fulminante é qualquer infarto que leva à morte súbita. Não é mais comum em gente nova, pode ser em gente idosa, não tem muita diferença. O problema é, quando o sujeito tem o sintoma, ele tem que procurar atendimento médico o quanto antes, ser atendido, idealmente, em um lugar que o pessoal saiba avaliá-lo. Né? Saiba avaliar, identifica que é infarto, a gente fala que tem todos os hospitais grandes hoje tem um protocolo de infarto, que entre a pessoa chegar e receber a medicação para abrir a artéria que está ocluída, ou entre a pessoa chegar e ir para o cateterismo para abrir a artéria, tem um tempo determinado. Até 30 minutos, no caso de receber um remédio na veia para abrir a artéria, até 90 minutos para ir até a angioplastia e abrir a artéria. Ou seja, Entendeu isso, Francisco? aciona-se... puxa, parece que é um infarto. Faz o eletro, é um infarto, confirmou um infarto, aciona-se um protocolo específico no hospital para correr com esse paciente, para abrir a artéria que está ocluída, para evitar que esse infarto se aumente de extensão. Nas primeiras horas, você pode reverter o infarto e ficar sem sequela. Sem sequela? Nenhuma. Mesmo no tecido cardíaco? Coração mesmo normal. No coração. Nas primeiras horas, teve por exemplo, tudo é sorte, né? Claro. Teve um paciente que foi muito interessante. O sujeito, a gente estava fazendo um curso de ACLS. A ACLS é um curso de ressuscitação para médicos, né? Que os médicos aprendem a como que atende infarto, como que atende um paciente em parada cardíaca. E esse era um curso avançado de ACLS. Era para médicos que já estão dando instrução, que já fizeram o curso básico, um negócio com casos bem complexos. E a gente estava saindo do ENCOR, 6 da tarde, em um sábado à tarde, depois de um curso desses, e veio uma mocinha falando, socorro, socorro, meu pai caiu ali. E eu já falei assim, os instrutores querem pegar a gente, né? Eles devem ter posto um boneco lá para fazer a gente reanimar na rua. E não foi a surpresa? Que realmente tinha um senhor de verdade caído ali na rampa do ENCOR. Esse sujeito soube onde cair. E onde chegaram 4 instrutores de ACLS que acabaram de fazer o curso e sabiam tudo de reanimação. Aí começou a fazer a reanimação, o sujeito estava parada cardíaca mesmo. Uma reanimação mais bem feita que eu já vi na vida. Lembra que eu te falei, né? Se você passar mal, tiver problemas, reze pro Guilherme que está perto, que a sua maior chance de sobrevivência tá ali. Nesse dia, eu previ o pessoal, não, corri no pronto-socorro, peguei o desfibrilador, que é aquela maquininha que dá o choque, voltei, tava em arritmia, afasta, deu o choque lá no meio da rua, pum, saiu na hora, porque quanto mais rápido se dá o choque, mais chance de sair. Ele só tinha um corte na testa, porque tinha caído de cabeça, literalmente. Foi lá pro pé do ENCOR, abriu a artéria, saiu sem sequela. Ou seja, esse escolheu o momento correto para ter um infarto. Para ter um infarto. O problema é que você pode ter, eu sempre falo, né, pela lei de Murphy, em geral você vai ter isso num lugar longe. Lá em Marrocos. Não em Marrocos vai ter também. Por exemplo, teve um paciente que eu atendi agora recentemente que ele teve isso quando estava nadando numa praia do litoral norte de São Paulo. Então, no carnaval. Não era bem no carnaval, mas entre nós. 14 horas litoral norte de São Paulo. Infelizmente, é um lugar que pouco acesso à saúde. Não sei se vocês conhecem lá. Mal tem um postinho de Boiçucanga. Um monte de gente, bem cheio de gente e pouco atendimento médico. Então, eu estava lá nadando no meio para lá da arrebentação. E bateu, não sei se vocês conhecem o litoral norte, tem umas correntes frias às vezes. Bateu uma corrente fria e começou a passar mal. Nunca tinha tido nada porque não foi procurar, não se preveniu. Ai, começou a ter dor no peito. E ele estava longe da arrebentação. Então ele começou mal, conseguiu chegar vivo além da arrebentação, com muita dificuldade. Até a praia. Até a praia, ainda assim demorou mais de 4 horas para eu procurar assistência, onde foi ao postinho.
Aí depois foi encaminhado até São Sebastião. De São Sebastião foi para São José dos Campos. Ou seja, demorou quase 12 horas para ter um socorro grande. Então, idealmente... E tem um outro paciente que ele assim... Ele começou a ter dor no peito e em frente da casa dele tinha um hospital. Vou lá ver o que é. Pô, era um infarto mesmo, pum, 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 já resolveu. O atendimento ali do hospital, o inicial pelo menos, não um tratamento definitivo, ou passar uma coisa mais... Depois a gente fala sobre uma cirurgia, para salvar a vida é o suficiente que tem um profissional experiente, um desfibrilador e uma medicação adequada para fazer essa... Aqui é muito importante falar uma coisa artéria. E tirar uma lenda urbana. Ah, puxa vida, eu acho que o meu vizinho tá infartando, ele tá com uma cara esquisita, ele tá... Posso dar um remédio para ele? Apenas um. Tem um remédio que você pode dar sim. Apenas um. Você pergunta, você é alérgico à aspirina? Não tenho nenhuma alergia. Se o sujeito não for alérgico à aspirina, dá 2 comprimidos de AS infantil. Isso já ajuda muito. Só. Não põe nada de comprimido debaixo da língua, não dá nada de outro remédio. Mas 2 aspirinas, o cara mastigar e engolir, ótimo. Isso é a única coisa que você pode fazer de remédio. E corre com ele para o hospital. Morte súbita é hereditário? Então, a doença cardiovascular aterosclerótica, ou seja, a doença cardiovascular causada pelo colesterol alto é hereditária. Quem tem mais risco? Quem tem, a gente fala história familiar positiva. Existe uma definição para isso. História familiar positiva é aquela pessoa que tem em parentes de primeiro grau, ou seja, pai, mãe ou irmãos, doença cardiovascular. Isso pode querer dizer morte súbita, o sujeito fez uma cirurgia de coronária, uma cirurgia de ponte safena, pôs um stent. Então, qualquer pessoa, parente de primeiro grau, que fez isso, que teve doença cardíaca ou morte súbita, antes dos 55 anos, se foi um homem, antes dos 65 anos, se for uma mulher, essa pessoa tem história familiar positiva. Então, por exemplo, fala, olha, meu pai fez um cateterismo com 52 anos e pôs um stent. Você tem história familiar positiva. Puxa vida, olha só, eu tive um irmão que morreu de repente, uma irmã que morreu de repente aos 60 anos. É história familiar positiva. Então, se você tem história familiar positiva, é um fator de risco super grande. Mas tem uma coisa interessante. A morte súbita é diferente se a gente pensa antes dos 40 e depois dos 40 anos. Antes dos 40 anos, a causa mais comum é uma coisa que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica. É um crescimento, uma alteração congênita, uma alteração genética da musculatura do coração, que ela fica mais grossa do que o normal. E depois dos 40 anos é a doença aterosclerótica, causada por cigarro, colesterol alto, hipertensão e por aí vai. Então, é sim de uma forma genética. Não é uma genética, a gente fala mendeliana, ou seja, não é igual cor de olho, que é um gene só. É uma coisa de múltiplos genes, tipo cor de pele. É um degradê. Tem pessoas de mais risco e menos risco. Assim como os fatores de risco são múltiplos também. Então é um dos fatores. Exatamente. E você consegue, aí você me corrija, Guilherme, com a sua qualidade de vida, fugindo do sedentarismo, da obesidade e do cigarro e tratando o seu colesterol, você consegue Sim, mas melhorar exatamente. bem, diminuir esse risco, né? Uma coisa importante, falar para o teu público, Sidney, é o seguinte. Sempre você tem que cuidar junto com assistência médica. Tem muita gente que pensa o seguinte, acham que só por fazer exercício físico, por ser magrinho e não fumar e fazer uma dieta melhor que pode, tá livre da doença cardiovascular. E que não, eu não preciso ir ao médico, eu tô magrinho, eu faço exercício, tudo, e não é bem assim. Tem a história de um corredor chamado Jim Fixx, F-I-X-X. Esse Jim Fixx foi um dos pioneiros das corridas de rua. E ele fez 2 livros muito legais de corrida, o Complete Book of Running, número 1 e 2, onde ele popularizou como que era legal correr, como que era gostoso para a cabeça, que você desencanava. Qual a história do Fixx? O Jim Fixx era um cara que o pai dele teve infarto com 50 anos. Então ele era no Nova York, lá, meio executivo, e falou, não, eu não vou ter isso. E começou a correr. Ele corria 10 milhas todos os dias. Todos os dias. Ou seja, 16 quilômetros por dia. Todos os dias. Corria, magrinho, atlético, tudo. Até que uma semana antes da Olimpíada de Los Angeles,
ele foi achado numa beira de estrada morto. Ah, pô, o cara magrinho, que corredor. Aí foram lá ver, vamos ver por que morreu, fizeram a necrópsia e viram que o cara tinha uma doença coronária absurda. Conclusão, ele, assim como o pai, tinha uma coisa chamada hipercolesterolemia familiar. Eles tinham níveis extremamente altos de colesterol e, amiguinho, o cara pode correr o que quiser, que sem remédio, sem acompanhamento médico, ele vai infartar do mesmo jeito. Se ao invés de correr ou Na verdade, tivesse usado... Na verdade, ao invés de correr, fazer as duas coisas, né? Sim. Usado o remédio e continuado. Claro. Por isso que a gente põe muitas vezes na aula, quando eu dou aula para os alunos, de um lado o Jim Fixx, magrinho, que morreu aos 50 anos, atleta, e do outro o Winston Churchill, gordão, fumava, bebia que nem um louco, e morreu com mais de 90 anos. Então, bons hábitos de vida ajudam demais, mas eles não são sozinhos. Junto com bons hábitos de vida, você tem que controlar as outras coisas, colesterol, diabetes, e explorar o seu risco cardiovascular. Uma coisa interessante é que antigamente a gente era muito ruim de perceber quem tinha risco, né? Antigamente tinha o famigerado, como você estava falando, teste ergométrico, né? Sim. Teste ergométrico é uma coisa que comparativamente é assim. É você ir ao mecânico e falar: ô mecânico, eu quero saber se meu carro tá bom. Ah, é? Vamos, já sei. Faz o seguinte, dá mais acelerada aí. Ó, doutor, não tá saindo nada de fumaça preta. Então fica tranquilo que tá bom. É? Tipo, amigo, pra sair fumaça preta, o negócio tá moído dentro, né? E o coração é parecido. Pra dar alguma coisa alterada no teste de esforço, tem que estar um negócio muito ruim. E hoje a gente consegue ver as coisas muito antes. Anos antes de acontecer. A gente tem vários marcadores que dá pra ver muito bem como que essa pessoa, qual o risco cardiovascular dessa pessoa. Com exames simples e fáceis de fazer. Exames de sangue. Por exemplo, no exame de sangue, além de a gente ver colesterol, e colesterol não é uma coisa só. Colesterol, tem o colesterol bom, o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. A gente brinca que o HDL é o gari, que limpa a rua sendo a artéria. Então o HDL limpa, e o LDL é o porcão que suja tudo. Então, às vezes o colesterol até tá bom, mas o HDL, que são os garis, estão baixos. HDL baixo, isso é risco. Porque tem a rua lá, tem 3 gari, tem uma galera, né, torcida do Corinthians tá sujando lá. Então, não adianta muito, né? Então, a gente tem que ver esses dois. E tem outras coisas, por exemplo, uma coisa chamada proteína C reativa, mede inflamação. Então, dá para ver inflamação. Outra, a gente vê, por exemplo, ultrassom das carótidas, super fácil de fazer, não espeta, não tem contraste. É só você passar... Relativamente custo baixo. Custo baixo. E você passa o ultrassom lá, você vê a camada interna da artéria. Então dá para ver início da aterosclerose, uma aterosclerose incipiente, né? Para pacientes que têm uma história familiar, mesmo jovens, tem hoje um exame também não invasivo, extremamente legal, que é menos disponível porque ele é mais novo, mas que é de baixo custo, baixíssima radiação, mais ou menos 1/20 de um raio-x de tórax normal, que é você fazer score de cálcio coronário. Você faz uma tomografia e vê se tem cálcio na topografia da tua coronária. Então você consegue ver o início da doença aterosclerótica. E por que é importante? Porque a doença aterosclerótica, que leva ao infarto, que leva ao AVC, ela é reversível. Ou seja, com medicação, você pode regredir as obstruções. Isso é uma coisa interessante. Na nossa época... Mesmo a placa. Mesmo a placa. Consegue diminuir a placa? Diminuir a placa. Tanto que a maioria das doenças coronárias hoje são tratadas com remédio. E nem com angioplastia e nem com cirurgia. Na nossa época de faculdade, a gente via o pessoal, tinha placa lá, bota a ponte, faz angioplastia, não sei o quê. E o que o pessoal viu? Que com o remédio certo, essas obstruções, elas abriam. Então o sujeito tinha posto uma ponte safena, uma mamária, e depois de 10 anos fazia um cateterismo, quase não se usasse direitinho os remédios, quase não tinha mais obstrução. O pessoal falava, nossa, por que puseram essas pontes, né? E comparava com o cateterismo anterior. E viram que apenas o tratamento clínico, na grande maioria dos casos, é suficiente para abrir essas obstruções. E tem mais uma coisa interessante. Foram feitos vários estudos assim, comparando cirurgia com tratamento clínico. E o que parece é que o melhor é o tratamento com remédio. Não precisa abrir.
né? Tem vários estudos assim. Por exemplo, teve um muito bonito que chamava Courage. E o cara tinha que ser corajoso mesmo. Pegavam pacientes que tinham dor no peito quando faziam esforço. Todos tinham dor no peito. Todos tinham obstrução coronária e tinha teste positivo, né? Tinha cintilografia positiva, ou seja, tinha isquemia, tinha falta de sangue no coração quando fazia esforço. E sortearam. Um grupo foi para tratamento com remédio e outro grupo fez angioplastia com stent. E viram que em 7 anos, depois em 10 anos, não teve diferença nem de sintoma, nem de mortalidade. E o pessoal foi fazendo um monte de estudos assim, ou seja, com remédio você consegue desobstruir a artéria. E esses remédios, quando você se refere aos de controle de colesterol ou alguma outra medicação? Na verdade é uma combinação. Remédio tipo controle de colesterol, que são as estatinas, alguns antihipertensivos, como os inibidores da ECA, né, que eles melhoram muito isso a longo prazo, aspirina, controle da hipertensão. Se o sujeito já tem isquemia, os beta-bloqueadores, por exemplo. Então, se você baixar tudo isso, controlar a glicemia e você desobstrui a artéria. É uma coisa linda. Você... Ou no mínimo dos mínimos, não deixa aquela placa evoluir. Não deixa a placa evoluir. Então, é uma coisa interessante. A morte é súbita, mas ela vem sendo fabricada por anos e anos e anos sem que a pessoa perceba. Essa foi boa, hein? Bonito isso, né? Muito. Isso vale um corte, doutor É Sidney. o que eu acabei de pensar. Mas muito boa essa frase e de fazer pensar, né? Então você tá mais assim nessa área desses eventos mais mortais, né? E eu na minha área, que eu fiz diagnóstico por imagem por muito tempo, fazia parte da minha rotina do dia a dia, né? Então, bonita essa frase. Então, a morte é súbita, mas ela vem sendo construída aos poucos. Exatamente. E esse aos poucos que é a hora que a gente deve atuar, né? Exatamente. Na verdade, só para complementar Sim. o que ele falou, esse atuar, né? Não adianta você falar como você disse, vou contratar um personal, que vai também ser necessário, vou me matricular na academia, que também vai ser necessário, vou contratar uma nutricionista, que também vai ser necessário, mas, sobretudo, tem que ter um médico, porque vocês ouviram aqui, você ouviu a quantidade de tipos de medicamentos envolvidos? Isso porque foi uma pergunta e ele respondeu superficialmente. Dá para aumentar isso. São 5, 6, 7 parâmetros a serem controlados. Cada um desses parâmetros tem vários comemorativos diferentes, subidas e descidas, e precisa especificamente fazer esse conjunto funcionar. E aí sim, então, atrasar a morte e ter uma vida saudável e um coração desentupido. Exatamente. Mas você sabe que é o mais difícil? O mais difícil é que nessa fase que você está, entre aspas, construindo o teu problema cardíaco, evoluindo para uma morte súbita, quais são os sintomas? Zero. Pressão alta, 0 sintomas. Colesterol alto, 0 sintomas. Então, o grande desafio é fazer a pessoa procurar o médico antes de ter sintomas, né? E é muito difícil, principalmente homens. Homens são tigres, que a gente fala tigre. Em gíria médica, é o sujeito que é pouco aderente à medicação e ao tratamento, né? Então, os homens, em geral, fogem de médico, vão falar assim, pra que eu vou lá? Ele vai achar coisa? Não, a gente está prevenindo. Amigo, você não troca o óleo do teu carro, né? Vai lá, fica lá, pega o carro novo, fica sem trocar o óleo, não faz revisão e depois explode e fala, que porcaria, né? Claro, você não fez a revisão, é a mesma coisa com a gente, né? Tem uma frase bonita também do Warren Buffett, que ele fala assim, olha, imagina que você tem um bom dinheiro aí, você pode pegar o carro que você quiser, o carro que você quiser, qualquer modelo, qualquer custo. Só que tem uma pegadinha. Você tem que ficar com esse carro pro resto da vida. Então você vai fazer a melhor manutenção, tudo. E esse é o seu corpo. Aí não dá para trocar de corpo. Né? Isso então, na realidade acontece com a gente, né? Exatamente. Um dia a gente recebeu esse carro lá atrás. Exatamente, tava zerinho. E só tem ele. Exatamente. O resto da vida. Então a gente tem que cuidar o melhor Sábio possível. esse Warren Buffett. Muito sábio. Tem algum limite para o tratamento medicamentoso do entupimento da artéria? Então, cada vez menos. Cada vez a gente tem mais ferramentas para conseguir tratar
Existem casos que a pessoa está muito avançada, são exceções hoje, que até a gente tem que ir ou para angioplastia. A angioplastia, em geral, hoje em dia, é no caso de infarto agudo. O sujeito está infartando Explica naquela para quem hora. está lá do outro lado o né? que é angioplastia. Aqui na sua. Angioplastia é uma... O que é? É o famoso rotorruter. Você tem uma obstrução ali na artéria, você Perfeito, vai, perfeito. desentope e bota uma armação metálica para não fechar, que é o stent. A angioplastia é quando o sujeito está infartando naquele momento. Então, tá com infarto, a gente abre por cateterismo, vai lá um catéter, abre É um caninho que vai lá exatamente. por dentro. É o rotorruter, o desentupidor Isso aí, de artérias. Exatamente igual. E, na verdade, existem casos extremos que até precisam de cirurgia. Mas é muito, muito, muito menos frequente que já aconteceu. Pode acontecer na necessidade. E uma coisa interessante, a cirurgia não resolve o problema. Muitas vezes a pessoa faz uma conta de cabeça quando opera o coração e põe um ponto safena. Estou com 55 anos aqui operando, então vamos pensar. Que não desentupiu tudo, né? Operou, acho que desentupiu tudo, resolveu tudo. Não é bem assim, tá? É paliativo. Você só fez uns desviozinhos lá. Então, se eu gastei 50 anos aqui entupindo o negócio, o cara deslimpou tudo, acho que se eu ficar com meus bacons lá mais 50 anos, não vai aguentar. Não é bem assim. Você tem que fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento de dieta, etc. Aliás, tem uma coisa interessante a história da dieta. Às vezes é difícil, mas só existe uma dieta, uma única dieta, que realmente reduz o risco cardiovascular. Só uma. Provada por estudos, tudo direitinho. Que é uma dieta relativamente um pouco mais difícil de fazer. Chama-se dieta estilo mediterrâneo, certo? Que é uma dieta com pouquíssima carne vermelha. Carne vermelha é carne da musculatura de mamíferos. Então não vai falando que lombinho de porco é branquinho, aqui carne branca, não. Porco é porco, boi, é tudo carne vermelha. Então, pouquíssima carne vermelha, é mais peixe, em termos de proteína, frango, principalmente peixe, tudo com óleo de oliva extra virgem, tudo feito com óleo de oliva extra virgem, pouca fritura, grãos integrais, não sei o quê. Então, dieta estilo mediterrâneo foi mostrado que previne doença cardíaca, tanto para quem nunca teve, quanto para quem já infartou. Em pessoas que já infartaram, a dieta mediterrânea reduz a mortalidade mais do que remédio. Acredita? Reduz em 50% a mortalidade em 5 anos. Um estudo bem bonito que teve, um estudo francês bonito nisso aí. Perfeito. Doutor Guilherme, você comentou que o frio, água gelada, pode ser desencadear, se a pessoa tiver um risco, um infarto, né? Sim. E a pessoa teve numa sauna de 70 graus, ou tá na praia com aquele calor e pulou numa água gelada. Então, isso aí, desde que você não tenha um risco cardiovascular elevado, não há de ter grandes problemas. O problema é, você é um sujeito que está acima do peso, tem colesterol extremamente alto, fuma que nem uma chaminé, tem história na família, aí você está brincando com fogo, né? É a mesma coisa que você falar, eu vou andar de moto aqui. Beleza, como? Eu vou numa boa aqui, certinho, com capacete, tudo, respeitando as regras de trânsito, é uma coisa. A outra, eu vou a 1 milhão aqui no corredor, entendeu? Na é a 25, mesma coisa. Na 23, né? Desculpa. Exatamente. Na Rebouças. Na Rebouça aqui a 1 milhão. Na Marginal. Exatamente, ainda, na chuva, com na o pneu chuva, careca. É. Então, tudo tem risco, mas você pode controlar os seus riscos. O problema não é a grande mudança de temperatura. O problema, de novo, é o que você fez antes até chegar aquele momento. Se você está com tudo em dia, o colesterol está legal, a carótida é magrinha, você está com todos os fatores de risco controlados, zero problema. Esses exames que foi falado até o momento, ele mede o tamanho do coração? Porque já ouvi falar que o coração grande tem um risco maior de doença Aí que cardiovascular. Todos a gente mede sempre no exame chamado ecocardiograma, mas o coração grande já é uma consequência de uma doença cardíaca de mais longa evolução, tá? Então existem problemas genéticos que levam ao crescimento do músculo cardíaco, chamada miocardiopatia hipertrófica, que acontece que não tem a ver com essa doença coronária, que não tem a ver com colesterol alto, é uma outra doença cardíaca que pode acontecer também, mas quando a pessoa já infartou, pode ter consequências no tamanho do coração, na função também do coração.
tá? Tudo isso dá para tratar, tudo isso dá para acompanhar, não é impeditivo também. Qual é aquele exame que mede o batimento cardíaco em 24 horas? É o Holter. É o Holter? O Holter, ele serve para arritmias cardíacas, tá? Quando você tem palpitação, arritmia, desmaio, taquicardia, sensação do coração disparar. Mas é engraçado, né? O Holter é um exame também que logo cairá em desuso. Né? A gente brinca que o Holter é um excelente antiarrítmico. O sujeito põe, não sente nada, tira, no dia seguinte que tirou, começa a ter de novo os sintomas. Mas hoje a gente é salvo. Olha, antes, quando a gente começou a medicina, a gente sofria com isso. O sujeito tinha palpitação, tinha arritmia, e a gente dava pedido, falava, olha, você tem isso, vai lá fazer um eletro. Como fazer um eletro? Putz, imagina, o cara tem que ir num laboratório, num pronto-socorro, até lá já parou a arritmia. Mas hoje a gente tem um auxílio enorme, que são os dispositivos que a gente chama de vestíveis. Que ele tem relógios que fazem eletro, por exemplo, os Apple Watch, o Samsung Watch, eles fazem eletro numa excelente qualidade. Então você fala, o paciente tem um desses, ele faz o eletro, e melhor, ele te manda por PDF, manda aqui no celular, para o WhatsApp, e você consegue ver na hora o eletro do paciente aonde quer que ele esteja. Isso auxilia demais para, por exemplo, a arritmia. Dá para fazer diagnóstico de infarto? Ainda não com alguns eletros, mas tem alguns que já dá. Tem alguns que a gente faz 6 tipos de pontos de vista para ver o coração. A gente fala 6 derivações. E como que esses vestíveis vão para essas derivações? Isso eu não tenho ideia. Sim, é muito fácil. Mas se ele está num ponto só? Não, aí que tá. Você tem um braço, outro braço. Sim. Certo? E a gente teve um episódio aqui com o Dr. Benhur, que a gente falou sobre tecnologia, sobre... Sim. Eu sou fã disso, putz. Falamos sobre metaverso e medicina. Legal. Mas aí ele falou dos vestíveis, até não tive a oportunidade de perguntar, pergunta aqui pra você. Então, porque aqui, nas derivações... Imagina que é uma chapinha que você põe os 2 braços assim e tem uma chapinha do lado de baixo. Certo. Então você põe aqui no braço direito, no braço esquerdo, você segurando com as 2 mãos, e a parte de baixo você põe ou na tua coxa ou no teu tornozelo. Então você precisa... Você faz o triângulo de Einthoven. Você faz não é só o relógio, precisa não. ter um Aí tem equipamento. essa chapinha. É bem simples. Sim, tá. Chama Cardia. É bem simples, chama Cardia 6L, e você faz 6 derivações. Então você tem quase um eletro completo que você consegue fazer em qualquer lugar, inclusive ver supra, ver várias coisas. Porque daí é um eletro de verdade, né? Exatamente. Tem uns hacks também com o Apple Watch fazer todas as derivações. Você encosta ele no peito, tem um jeito, dá para fazer também. É um jeito de fazer também. É possível. Mas o futuro vai ser esse. Tem um, por exemplo, que eu adoro, que chama Actia. Ele é uma pulseira que vê pressão arterial sem te apertar, sem cuff. Só lendo a onda de pulso. Ele calibra a onda de pulso com uma pressão uma vez só, e você usa uma pulseirinha que não tem mostrador, para a pessoa não ficar toda hora olhando o mostrador assim, ficar doido, e consegue ver a pressão 24 horas, você usa. E aqui no seu celular vem como se fosse uma pressão 24 horas a cada hora, enquanto você usa aquilo lá. Maravilhoso, extremamente confortável. Só tem um problema, que ele é feito na Suíça. Não é tão caro, é feito na Suíça, mas o grande problema é que os suíços eles não estão muito afim de vender, assim, eles já estão com a vida ganha, né? Então eles vendem ali para Inglaterra, Alemanha, Itália, França, e tá bom, tá bom. Nem em Portugal tem ainda. Mas mas isso é a ponta do iceberg. A gente vai ter esses vestíveis cada vez mais e a gente vai conseguir monitorar e ajudar nossos pacientes onde quer que eles estejam. Bem melhor do que esses exames meio que caindo em desuso, como um Holter, que realmente, se você pensar hoje, né, da época que a gente se formou, parecia muito bom, mas hoje tem coisa melhor, né? É a mesma coisa, aquele de pressão é muito chato. Aquele Holter de pressão, a gente chama de mapa, é desconfortável, fica apertando teu braço, ninguém dorme direito com aquilo. Fica apertando. Deus o livre, aquilo lá. E pode ser reposto com uma coisa extremamente simples, confortável, que você usa. Então, cada vez mais a tecnologia vai ajudando a gente a entender melhor quem é o paciente. Voltando um passo na nossa conversa, que está muito boa,
Tem um assunto que acho que também você que está aí quer saber. Individualmente, assim, isoladamente, o cigarro. Eu acho que isso... Eu, na verdade, fumei um tempo. Não sei se você lembra que eu fumava, parei há alguns anos já. Mas como o cigarro atua nessas questões aí da obstrução, dessas placas, do risco, como que você vê hoje a história do cigarro no Brasil e no mundo? Então, o cigarro é Você tem visto que está diminuindo ou não? Esse é um problema. O cigarro é um potencializador, né? Então, o cigarro é uma coisa seguinte: se você tem um risco, ao fumar, você aumenta brutalmente esse risco e é uma coisa cumulativa. Então, se você já fumou e agora parou, ótimo. Ao parar, você já ajuda bastante. Mas você ficou com uma pequena sequela pelo tempo que você fumou no passado. O que acontece? É uma coisa interessante. As partículas de colesterol, para virarem aterosclerose, eles têm que sair do meio do vaso, onde elas estão, para a parte embaixo do vaso. A gente chama de... O revestimento interno do vaso, a gente chama de endotélio. Então, eles têm que passar do meio onde corre o sangue para embaixo do revestimento interno. Como se tivesse uma mangueira, o revestimento interno, ele infiltra embaixo. Quando ele infiltra embaixo, ele começa a inflamar e causa aterosclerose. O cigarro, assim como a pressão alta, é uma coisa que faz buraco no revestimento interno da artéria. Faz buraco no endotélio e facilita essa passagem. Então, o fato é o seguinte. A gente parece que o fumo ele é proporcional. Quanto mais você fumou e mais tempo você fumou, mais tem uma tendência à aterosclerose. Então, quem já fumou tem que ter um cuidado ainda maior para avaliar. Mas se você parou, ótimo. Quanto mais tempo, melhor. Certo? Mas se você tem uma história positiva na família e se você fuma, é uma das primeiras coisas que a gente tem que parar. É uma das primeiras lugares que a gente tem que atuar, antes de tudo, tentar fazer essa pessoa parar de fumar. Né? É proporcional. Mas tem um problema sério. Até hoje, os medidores que a gente faz de risco cardiovascular não avaliam bem o quanto você fuma o risco. É meio binário, fuma ou não fuma. Mas o que é um cara que fumou há 10 e parou há 10 anos versus o cara que nunca fumou? É um risco aumentado, mas não sei quanto. Né? Então, eu diria que quem já fumou e parou, excelente, continue assim, guarda alta, porque o fumo é uma doença mesmo, é um vício terrível. Por exemplo, uma das coisas do mal do fumo é que o fumo é alcalinizado, né? O tabaco é alcalinizado para você pôr no cigarro. É o mesmo processo que você faz com o crack da cocaína. Então ele faz um pico de droga muito rápido e vai embora muito rápido. Então é extremamente viciante. Então você pode ficar viciado no primeiro cigarro. E você pode ter parado de fumar 10 anos. De repente, se você baixa a guarda, não, agora eu vou pegar só umzinho. Isso não pum! existe. Umzinho que você pegou, você voltou a viciar. Sem dúvida. Então, o problema hoje é que a gente tem a gente que fuma, mas a gente tá saindo do fumo para ir contra um troço que a gente não conhece direito, que é perigoso, talvez pior. É o vape. Que são os vapes, os inaláveis. Os vapes que são, abre aspas, proibidos no Brasil, mas tem qualquer camelô, assim, é o famoso fumar pendrive, né? Uhum. Aquilo tem um risco maior ainda, porque a gente não sabe o que tem dentro. Me parece que sim também. A gente não sabe o que tem dentro daquilo. Como não regulamentado, aquele troço tem uma mistura esquisita que eu não sei o que é. E aí tem de tudo. Já vi gente que se sincopou com vape, que desmaiou com vape. Então, esse é um problema. E as próprias indústrias de cigarro, elas estão se transformando, que é um problema sério. Você sabe, quem tem alguma dúvida, é só ver aquele filme Obrigado por Fumar. Aliás, você sabe qual que é? Não. É excelente. É um filme mais antigo, assim, divertido. Que eles falam das estratégias da indústria do cigarro. Sim, mas eu não vi o filme, mas eu sou da época que distribuía grátis no Guarujá, né? Ah, você lembra disso? Distribuiu o quê? Cigarro. Grátis na rua. Sim. Existia um massinho, né? Um pacotinho de cigarro. Promocional Promocional com 5, que na rua tinha as meninas lá, que todas
ali preparadas, com música, em carros, distribuindo cigarro grátis para quem quisesse. A indústria do tabaco é maligna. É E maligna. o jeito Isso- que eles falam, e é muito interessante. Você que tá, parte de medicina ocupacional, tudo, o jeito Sim. que ele fala, o jeito que ele fala do dano. Por exemplo, não sei se repararam, eu, por exemplo, eu sou um sujeito que sou meio alienígena no Brasil, porque eu tô aqui, mas eu não gosto de futebol. Não gosto. Aliás, é uma coisa interessante, eu não gosto de futebol. Como falar para alguém que você não gosta de futebol? É fácil. Fala que o que me ensinou foi um colega futebolista meu. Fala que você torce para um time pequeno, que ninguém conhece. Vão perguntar, que time você torce? Fala, União São João de Araras. Então, acabou o assunto. Não tem conversa. Não tem mais. conversa mais. Mas voltando ao assunto, eu gosto, por exemplo, de Fórmula 1. Gosto muito de automobilismo. E recentemente, a Philip Morris, ainda até ano passado, ano retrasado, patrocinava a Ferrari. Ainda recente? Ainda recente, chamava Escuderia Ferrari Marlboro. Mas só no título, não tinha nenhum patrocínio. Só que recentemente, a Ferrari usava um M e um W, que chamava Mission Win Now. Era uma coisa meio esquisita, um palavreado de relações públicas. Basicamente, era o cigarro, a indústria do cigarro, podendo se mostrar e falando que estava vendendo produtos de dano reduzido, que nada mais é do que os produtos de vape, essas coisas, cara querendo empurrar, Mudar o segmento. mudar o a segmento. forma de vender coisa ruim, né? mudar a forma de vender nicotina. Porque assim, não dá pra, como médico, defender cigarro, De defender jeito vape, nenhum. sem saber o que tá acontecendo. É. Fica... E aquela história, né? Pô, mas eu conheço meu tio lá, o Sempre tio tem Zezé, essa de história. 88 anos. Fuma até É, hoje. isso Cigarro tem- de palha. Isso tem um nome, isso chama-se viés de sobrevivência. É. A maioria dos Zé morreram e um lá sobrou para contar a história, Você só vai sobrevivente, né? É igual o jogador, né? Só conta os dias que ele ganha, né? Exatamente. Perdeu 100 dias, ganhou um, e ele fala que ele ganhou um e os outros. É bem isso aí. É bem isso aí. Então, voltando ao cigarro, você que pensa em se cuidar, pare com isso, porque E você pode ter ajuda, viu? sim, sem dúvida, as ajudas medicamentosas hoje são extremamente eficientes, né? Então, procure, na verdade, um médico que cuida disso, seria um psiquiatra, grosso modo, né? Não se envergonhe disso, porque a indústria que te laçou, na verdade, você não teve como resolver isso. Isso eu falo até em experiência própria, porque como o Guilherme falou, é um cigarro o suficiente para já abrir receptores no teu cérebro que nunca mais sairão de lá. E quem parou de fumar, eu parei de fumar, na verdade, há 6 anos, mais ou menos. Se eu eventualmente brincar de acender um cigarro para um colega num momento, uma hora depois eu estou comprando na banca. E isso é cruel. É cruel porque não é muito deletério. Não há. E outra coisa também, fala sobre níveis seguros. Não existe isso. Zero, não existe isso. Então, eu já contesto se há níveis seguros em álcool, né? Álcool, Me dá dúvidas. álcool é uma coisa perigosa também. Claro. Aliás, você sabe a história... Por que a gente ama álcool? Isso é uma coisa interessante. Porque álcool é outra droga que, por exemplo, a dieta mediterrânea inclui... É um hábito daqueles povos, né? Beber, em geral, uma taça de vinho, tá? Eles bebem uma taça de vinho junto das refeições. Isso você vai para o sul da Europa, da Itália, é bem comum, tá? E mesmo que tenha gente trabalhando, você bebe tacinha de vinho, beleza, e toca o pau. E parece que é benéfico, mas é um hábito que você não pode recomendar, porque é muito fácil de abusar. Claro. Tem uma história bonita nisso. A gente, como primata, nós somos todos primatas, a gente ama álcool. Por quê? Porque o álcool é um marcador de frutas maduras. Em climas tropicais, as frutas que têm muito açúcar sofrem uma fermentação espontânea e geram pequenas quantidades de álcool. A maioria dos mamíferos, nós primatas, elefantes, esses grandes mamíferos que comem frutas, aprenderam a farejar e ser ávidos por álcool como uma forma de selecionar uma fruta mais madura e assim mais nutritiva, mais rica em açúcar. Por isso, todas as culturas humanas têm álcool. Todas, desde o índio que fermenta não sei o quê. Por exemplo,
Então, se você vai viajar para algum lugar, você fala, olá, qual é o seu álcool típico? Todo lugar que você vai tem um álcool típico. Lá na Norte da África tem o Arak, não sei aonde, todo lugar tem um álcool desse tipo. Então, o álcool também é um negócio perigoso, que tem um componente genético também, que os caras podem ter nunca bebido. De repente, ele pode ter um potencial muito grande de abuso. De repente, bebeu, ele liga E só vai saber a hora que ligar. Aí que tá. E aí o cara vira um alcoólatra. E uma coisa interessante. É uma coisa involuntária, incontrolável. Existem, por exemplo, a gente está falando de tabaco, dependentes de tabaco que o sujeito não consegue parar de fumar. A gente vê lá na cirurgia vascular, os caras têm uma doença que chama trombegite obliterante. Vai fechando os vasos, o sujeito vai amputando o pé, a perna. E continua fumando. E se ele parar de fumar, para a doença. Mas eles não param de fumar. Eu me lembro da época que eu estava indo na faculdade, na passagem pelo INCOR, por exemplo, 90 alguma coisa, podia se fumar no postinho de enfermagem. Você lembra disso? Sim, Para não sim. falar que eu tô mentindo. Lembra? Sim. Era permitido fumar, e essa época eu era fumante, no muita posto loucura. de enfermagem. Na enfermaria. Da enfermaria, junto com os pacientes lá, Sim, sim, sim. isso. E você via lá no INCOR pacientes revascularizados fumando no quarto. No quarto o paciente não podia fumar, mas ele fumava na varanda. Na verdade, ele ia para a escada. Saia no corredor. Na escada, no telefone, na escada. Isso, saia no corredor do hospital, fumar. E professores davam aula fumando. Isso eu acho que é uma coisa interessante. Muitas coisas que vão melhorando ao longo da vida, a gente fala que é frescura, mas são coisas civilizatórias. Né? A gente fala que quando a gente era novo, se fumava dentro do avião. Sim, do elevador. Você lembra disso? É bizarro. Eu não consigo. Eu fiz isso muito, certamente. Mas imagina você fumar no cinema, na sala de aula, Eu não consigo imaginar. no elevador. É uma coisa incrível, é incrivelmente horrível. Sim. Né? Porque é um incômodo para quem está do seu lado e fundamentalmente você foi enganado pela indústria, né? E é um outro assunto para um outro podcast inteiro sobre vícios. Aliás, é interessantíssimo. Teve uma exposição até recentemente que a lei antifumo em São Paulo foi uma coisa revolucionária de proibir o fumo nos restaurantes. Isso foi extremamente criticada. Foi. Eu fumava nessa época. Por todo mundo, por direita, por esquerda. O pessoal da esquerda falou que absurdo, o pessoal vai fechar todos os restaurantes, acabar os restaurantes, vão mandar todos os trabalhadores embora. Exato. Sim, aí botava a divisão, fumante e não fumante, É. até que foi chegar até onde chegou, que é o certo, né? Porque não dá pra Exato. colaborar com quem quer uma coisa absolutamente deletéria. Eu entendo, acho que nem dá pra falar aqui, mas ao longo prazo, acho que isso tende a fechando mais o cerco, né? Eu não sei se fechando o cerco, isso dá outra discussão. É, muito grande. Isso dá outra. Dá um outro podcast muito bom. Sem Que dúvida. não sou a pessoa mais indicada para isso, mas é o que vai acontecer. O cigarro é uma droga. Claro. Indistinguível de cocaína, de maconha. Em relação não aos sei o quê. efeitos, concordo plenamente. Exatamente. Tá? Os efeitos a longo prazo, sobretudo. No efeito ali agudo, não, talvez, né? Porque não tira você do seu prumo mental, mas a longo prazo É interessante. é bastante igual, né? Isso aí. É. Bom, muito bem. Espetacular nossa conversa. Sempre que é muito bom, parece que foram Já apenas foi? 3 minutos, mas foram muitos minutos. Para mim foi incrível. Eu falo que a gente sempre brinca, né? Eu como médico, eu tenho que rebolar aqui dentre várias especialidades que não são as minhas, né? Ou não é a minha. E hoje eu aprendi bastante coisa com o grande Guilherme. Aprendeu bastante também hoje, Moisés? Sim. Você espero que tenha aprendido. Guilherme, palavras finais aí sobre então o coração, que é o teu órgão que você cuida aí de milhares de pacientes, salvou já várias vidas e continuará salvando. O que você deixa de recado aí para quem quer minimamente cuidar desse órgão espetacular aí? A dica é: cuide-se, faça a manutenção preventiva, especialmente se você não está sentindo nada. Você não está sentindo nada, você está bem, vai lá, faz sua revisão periódica, cuide-se, porque 1 grama de prevenção equivale a 1 quilo de cura. Perfeito. Então procure seu médico, não ache que fazendo você mesmo vai dar certo, não vai. Você sabe que aqui no Líder Medicast você é o foco, você é paciente. Então, medicina com seriedade, com profissional de qualidade, com registro, RQE, especialista de verdade. É esse que você tem que procurar. Se você se ama sua família, seus amigos e quer continuar aqui com saúde por muito tempo. Líder Medicast,
Até semana que vem. Se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você gosta. Moisés, Mais uma vez, doutor. valeu. Obrigado, Guilherme. Obrigado, doutor. Valeu.